Capítulo 5 do livro Sobrecarga. Mantenha calma e faça a sua parte. Decisões que você toma e passo que você dá. A paz é uma jornada de 1000 quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. Lyndon B. Johnson. Quando acordou esta manhã, você provavelmente tomou algumas decisões. Você decidiu quantas vezes apertaria o botão soneca, decidiu que roupa usaria, decidiu quantas xícaras de café tomaria, mas houve algumas decisões que você não pôde tomar, embora eu acredito que você gostaria de poder fazer isso. Deixe-me lhe mostrar o que quero dizer. Quando você acordou esta manhã, você pôde escolher como estaria o tempo hoje? Você decidiu como o trânsito estaria quando você estivesse no caminho do trabalho ou quando você estava dirigindo pela cidade realizando suas tarefas? Você teve alguma influência no que as manchetes divulgariam no seu aparelho de TV ou no feed de notícia do seu Twitter? E quanto ao humor do seu cônjuge e um dos seus colegas de trabalho? Você pode escolher o tipo de humor que eles estariam quando você encontrasse com eles para almoçar? Creio que essas perguntas são um pouco tolas. Nem você, nem eu podemos tomar esse tipo de decisão. Se isso acontecesse, a temperatura poderia estar alguns graus mais quentes, o trânsito com certeza seria muito mais leve, as notícias estariam cheias de histórias positivas que fariam com que nós nos sentíssemos bem e os nossos cônjuges e amigos estariam sempre com um bom humor fantástico. Isso parece maravilhoso, não é mesmo? A verdade é que não podemos tomar qualquer dessas decisões externas, mas isso não significa que somos vítimas das nossas circunstâncias. Podemos não ser capazes de escolher o que acontece no ambiente que nos cerca, mas podemos com certeza escolher como vamos reagir a essas coisas. E as decisões que tomamos diariamente exercem uma grande influência para determinar o tipo de vida que vamos viver. Você pode tomar decisões e pode dar passos para mudar a maneira como encara as suas circunstâncias e a maneira como reage a elas. Pense nisso assim. Se está chovendo, você pode cuidar das tarefas internas que precisa, mas tem adiado. Se o trânsito está pesado no seu caminho normal, você pode escolher uma rota alternativa para poupar tempo. Quando as notícias são negativas e deprimentes, você pode procurar outras fontes de mídia que transmitam histórias melhores. Se sua amiga está com um humor terrível, você pode elevar o ânimo dela, encorajando-a em vez de permitir que o humor dela afete você. Esses são alguns exemplos simples que ilustram um ponto maior. Embora você possa controlar cada situação que enfrenta, você pode controlar a maneira como você a enfrenta. Você pode dar passos para determinar que tipo de vida viverá. Ralph Waldo Emerson disse isso assim: nada que é externo a você tem qualquer poder sobre você. Muitas pessoas que estão sobrecarregadas pelo estresse, pela pressão e pela ansiedade na vida sentem-se vítimas. Elas presumem de forma errônea que tudo é culpa de todos os demais. E há pouco, se é que existe alguma coisa, que elas podem fazer a respeito. O trabalho delas é estressante demais. Seus amigos são insensíveis. Seus filhos são exigentes. O passado delas é difícil de superar. Seus cônjuges são indiferentes e a lista continua indefinitivamente. Mas você consegue perceber o tema comum? As pessoas sobrecarregadas, esgotadas e estressadas estão focadas nas circunstâncias que as cercam em vez de focarem nos passos que estão diante delas. Quero encorajá-lo hoje. Se você se sente sobrecarregado e perturbado na vida, com a ajuda de Deus, você pode dar um passo para mudar a maneira como enxerga a vida e vencer a situação. Você não é uma vítima. Independente do que tem passado, você não precisa ceder lugar à dor do passado ou às pressões do presente. Você pode decidir dar passos para viver numa nova vida em Cristo cheia de paz e alegria. Faça o que você pode fazer e Deus fará o que você não pode fazer.
Iniciamos esse livro falando a respeito da importância de confiar em Deus para impedir que fiquemos sobrecarregados na vida. Vimos como é vital deixar Deus ter o controle e encorajei você a lembrar que Deus está trabalhando incansavelmente a seu favor. É um grande consolo saber que Deus sempre fará a sua parte. Mas sabe de uma coisa? Você tem um papel a exercer também. Isso não é empolgante? Todos nós temos uma missão dada por Deus e Ele sempre nos dá a graça, favor e poder imerecido que precisamos para fazer a nossa parte. Confiar em Deus e esperar nele não é uma atividade passiva. Sempre existem passos que você pode dar, mesmo quando está esperando em Deus. Especificamente, sempre existem passos que você pode dar para vencer o estresse. Vou lhe apresentar alguns passos específicos em um instante. Se você fizer o que pode fazer, Deus fará o que você não pode fazer. Faça a sua parte para rejeitar toda a preocupação e ansiedade, e Deus entrará em cena de muitas formas que deixarão você maravilhado. Estudo diligentemente para as minhas mensagens. E quando me levanto para apresentar o material, muitas vezes me escuto dizendo coisas em que eu nem sequer sei que eu sabia. O que aconteceu? Eu fiz a minha parte e Deus entrou em cena sobrenaturalmente com algumas coisas para tornar a mensagem ainda melhor. Se eu tivesse sido preguiçosa ou passiva e achado que não precisava me preparar, essas coisas sobrenaturais não aconteceriam. Muitas pessoas não dão passo algum porque não conhecem todos os passos. Mas você não precisa ter tudo esclarecido para dar um passo e agir. Em vez disso, você pode decidir ser ativo ou inativo. Você não precisa preocupar-se com a parte que não sabe como fazer. Apenas faça a parte que você sabe. Os seus atos cheios de fé são sementes que você planta. Plante a sua semente com fé, e Deus trará uma colheita exatamente na hora certa. Você não precisa estar preparado para fazer todo o trabalho sozinho. Apenas se prepare para fazer o melhor que você pode fazer. E lembre-se que Deus acrescentará o que você não tem. Portanto, deixe-me dizer isso mais uma vez. Se você fizer o que pode fazer, então Deus fará o que você não pode fazer. Por exemplo, se você precisa de um emprego, você pode sair para procurá-lo. Isso é algo que você pode fazer. E se fizer isso, Deus ajudará você a conseguir um emprego certo. Você não pode fazer uma empresa contratá-lo, mas Deus pode mudar o coração do rei, os que estão no comando, assim como ele muda o curso das águas que fluem dos rios. Provérbios 21:1. Deus lhe dará o seu favor. Um garotinho entregou o seu almoço e Jesus acrescentou o seu poder a ele e alimentou milhares de pessoas. João 6, do 9 ao 13. O menino não tinha o suficiente para alimentar a multidão, mas ele fez o que pôde e Jesus fez o restante. Cada passo é importante, mas a Bíblia é um livro cheio de ação. Há muitas histórias de Deus agindo milagrosamente em favor do seu povo e as muitas promessas na sua intervenção divina em nossas vidas. Entretanto, também há muitas histórias de pessoas comuns, exatamente como você e eu, dando passos espiritual e fisicamente, a fim de perseguir o melhor de Deus em suas vidas. Para dar alguns exemplos, vou lembrá-los sobre os filhos de Israel que marcharam ao redor da cidade de Jericó, uma vez ao dia por 6 dias, e por 7 vezes no 7º dia. Josué 6. Esses seguidores obedientes de Josué deram muitos passos antes de Deus lhe conceder uma grande e milagrosa vitória. Ou considere a mulher em Lucas, capítulo 8, que estivera enferma e sangrando por 12 anos. Você deve lembrar da história dela. Embora ela fosse considerada imunda pelas leis religiosas do seu tempo, ela não deixou que isso a impedisse de tomar uma atitude. Essa mulher moveu-se em meio à multidão, empurrando cada pessoa que estava entre ela e Jesus. Ela deu muitos passos, até ficar bem diante do Senhor, a fim de tocar a orla das suas vestes para receber um milagre. E considere os homens de Cafarnaum, que carregaram seu amigo paralítico para ver Jesus, Marcos 2. Aqueles homens tiveram uma fé e uma determinação incríveis.
Embora a casa onde o Senhor estava ensinando estivesse lotada, eles se recusaram a desistir. Esses amigos dedicados deram os passos, subindo até o telhado e desceram seu amigo até dentro da casa para que Jesus pudesse curá-lo. Essa é uma grande determinação e um grande exemplo de dar passo de ação. Quero olhar outra história que penso que o ajudará a começar hoje na sua busca para vencer o estresse. Como você pode perceber, cada passo que você dá é importante, mas talvez o passo mais importante seja o primeiro. Porque se você der o primeiro passo, ele lhe dá a confiança para saber que você pode dar o segundo passo, e depois o terceiro, e depois o quarto, e assim por diante. Antes que se dê conta, você estará mais longe com Deus do que jamais imaginou ser possível. Mateus capítulo 14 nos conta a história familiar a respeito dos discípulos de Jesus, sendo surpreendidos em uma terrível tempestade. Os versículos 24 e 25 nos mostram como eles passaram a noite lutando por suas vidas no mar da Galileia, enquanto a tempestade irredutível assolava o mar ao redor deles. Isso é que é uma situação estressante. Mas embora os discípulos pensassem que estavam sós, eles não estavam. A Bíblia nos diz que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus veio andando até eles sobre as águas. É claro que os discípulos ficaram aterrorizados. Eles não apenas estiveram combatendo essa tempestade a noite inteira, como agora eles pensavam estar vendo fantasma. O estresse não para de aumentar. Enquanto os outros discípulos estavam em pânico, Pedro diz algo incrível no versículo 28. Ele chamou a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É claro que você conhece a história. Jesus respondeu a Pedro, dizendo simplesmente: vem. Em outras palavras, Jesus diz: eu farei a minha parte, mas quero que você faça a sua parte também. A escolha é sua. Você vai ficar sentado com medo ou vai agir com fé? Saia daí. E foi quando aconteceu. Pedro deu um passo. Você pode imaginar como deve ter sido difícil aquele primeiro passo? Do barco para a água, do conhecido para o desconhecido? Pedro estava dando um passo de fé, independente das circunstâncias que o cercavam. Imagino que ele tinha dúvidas. Pode ter havido uma parte dele que pensou: isto é absolutamente louco. Mas Pedro escolheu não viver preso na passividade. Ele deu o primeiro passo cheio de ousadia. É claro que o passeio de Pedro sobre as águas com Jesus teve vida curta. Ele andou com Jesus sobre as águas a princípio, mas eventualmente o vento e as ondas o distraíram e ele tirou os olhos do Senhor. Quando ele começou a afundar, ele chamou por ajuda e Jesus o salvou antes de acalmar a tempestade. Mas apesar da fé de Pedro ter vacilado, ele ainda foi maior do que de qualquer outro dos discípulos que jamais saíram do barco. Isso nos ensina uma grande lição hoje. Embora nossa fé vacile, Jesus ainda nos salva. Se dermos os passos que Ele nos pede para darmos, Ele sempre nos ajudará a chegar ao nosso destino. Talvez enquanto você esteja lendo isso hoje, você sinta que está lidando com uma tempestade na sua vida. Talvez você saiba como é ter medo e estar inseguro quanto a como as coisas vão acontecer. E talvez você entenda como é fácil não fazer nada, porque você tem medo de onde esse primeiro passo pode levá-lo. E se for o caso, quero lhe lembrar de que enquanto você focar na tempestade, em vez de focar nas promessas de Deus para a sua vida, você sempre ficará frustrado, com medo e estressado. Mas Deus tem uma vida melhor reservada para você. E se você quer viver a vida abundante, confiante e cheia de alegria dele, é hora de entender que você tem um papel a exercer. Você não pode ficar sentado com medo e na passividade. Em vez disso, você pode agir pela fé e dar aquele primeiro passo cheio de ousadia. Você pode não ter certeza de como as coisas vão acontecer. Você pode não saber qual será o passo seguinte. Mas se você fizer a sua parte, há uma coisa que você pode saber com certeza. Deus promete que Ele fará a sua parte na sua vida. Pode ser assim. Todo o processo tem um começo, um meio e um fim. E cada uma das partes é importante.
Se você quer realmente desfrutar a vida que Jesus morreu para lhe dar, você precisará aprender a importância de começar bem. O começo, de ser consistente, o meio e de terminar o que começou, o fim. Nenhum de nós é perfeito e todos nós cometemos erros de tempos em tempos. Mas quanto mais estudamos a palavra e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprenderemos a ser equilibrados em cada uma dessas áreas. Para os propósitos desse capítulo, quero lhe apresentar algumas maneiras práticas de ter um grande começo e de dar um grande primeiro passo para o estresse hoje. Por mais intimidadora que seja a circunstância e por mais frenética que a sua vida possa parecer, você pode fazer a sua parte agora para rejeitar uma vida sobrecarregada e receber as promessas de Deus para você e para a sua família. Eis algumas maneiras de fazer isso. Os seus primeiros passos para derrotar o estresse. Primeiro, se suas finanças são uma fonte constante de estresse na sua vida, decida iniciar um orçamento ou reavalie o seu orçamento atual. Qual é a atitude prática que você pode tomar para resolver o problema? Corte uma despesa que é um luxo. Procure uma nova maneira de ganhar algum dinheiro extra. Peça a alguém que seja bom em finanças para olhar o seu orçamento e lhe dar algumas sugestões. Segundo, se existe alguém que está elevando o seu nível de estresse, ferindo seus sentimentos constantemente, faça alguma coisa de bom por ele. Envie um bilhete gentil. Pague o almoço dele, diga a ele alguma coisa que você aprecia nele ou comece a orar por ele regularmente. Fazendo essas pequenas coisas, você está dando passos de fé e obedecendo a ordem de Deus de amar os seus inimigos. Terceiro, se um problema de saúde incômodo está fazendo você se sentir estressado e esgotado, inicie uma rotina de exercícios. Chega de desculpas. Reserve tempo todos os dias para dar ao seu corpo o exercício e o cuidado que ele necessita desesperadamente. Em vez de dar desculpas, faça um plano e atenha-se a ele. Você pode achar que simplesmente não tem a energia necessária para se exercitar. Você se sente mal demais ou está cansado demais. Mas geralmente percebo que quando vou em frente e me exercito, começo a me sentir melhor. O exercício toma energia, mas ele lhe dá de troca mais energia do que tira. Quarto, se as exigências do trabalho são avassaladoras e estão fazendo você se sentir sobrecarregada, faça alguma coisa a respeito. Delegue algumas tarefas, reavalie os seus sistemas de trabalho ou fale com seu chefe. Seu chefe pode nem sequer saber, está se dando conta do quanto você está fazendo ou de como isso está afetando negativamente sua vida pessoal. Em vez de reclamar do quanto você está sobrecarregado, procure maneiras mais eficientes de extrair o máximo do seu tempo todos os dias. Quinto, se você está decepcionado porque a sua igreja não reconheceu os seus dons e o que você tem a oferecer, comece a se oferecer como voluntário em um ministério que lhe interessa. Eles podem nem sequer saber as coisas pelas quais você é apaixonado ou tem o dom para realizar. Em vez de ficar sentado e esperar que alguém se aproxime de você, dê um passo e comece a servir com atitude positiva. Sexto, se você tem um grande projeto a realizar e isso está causando ansiedade, porque você não sabe por onde começar, faça um plano. Anote alguns pequenos alvos diários que eventualmente resultarão em um grande sucesso. E depois atinja esses alvos todos os dias. Não queira fazer tudo de uma vez. Faça um pouco a cada dia até que seu objetivo final seja atingido. Sétimo, se você se sente constantemente sob grande pressão ou sob estresse e não consegue identificar a razão exata, comece a fazer algumas confissões bíblicas diárias. Em vez de se levantar cada dia falando sobre o quanto as coisas vão mal, comece cada dia declarando a palavra de Deus e as suas promessas sobre sua vida. Sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Mateus 6, 26 e 33. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esses são apenas alguns exemplos, mas você pode perceber
Existem muitas maneiras de você dar um passo de fé para viver a vida que Jesus morreu para lhe dar. Deus vai fazer a parte dele, mas Ele quer que você faça a sua parte também. Você pode não ter todas as respostas e pode não entender tudo o tempo todo. Mas se decidir dar um passo, Deus irá encontrá-lo ao longo do caminho. Lembre-se, você não tem de viver uma vida sob o fardo do estresse e da frustração. Em vez disso, você pode viver uma vida feliz, tranquila e vencedora. É apenas uma questão de quantos passos vai dar. A escolha é sua, é você quem decide. Para lembrar, você não pode escolher o que acontece ao seu redor, mas você pode escolher como vai reagir a essas coisas. As decisões que você toma e os passos que você dá todos os dias determinam que tipo de vida você viverá. Se você fizer o que pode fazer, Deus fará o que você não pode fazer. Quando você dá um passo para Deus, ainda que a sua fé vacile, Deus não deixará você afundar. Por mais intimidadora que sejam as circunstâncias, ou por mais frenética que a sua vida possa parecer, você pode fazer a sua parte hoje para rejeitar uma vida sobrecarregada e receber as promessas de Deus para você e para a sua família. Você sabia? O estresse pode piorar a acne. As pesquisas dizem que a culpa é da inflamação relacionada ao estresse e não do aumento do sebo, a substância oleosa. E assim encerro o nosso capítulo e até o próximo.